E aí pessoal, beleza? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu vou falar como as geometrias nascem. Parece uma ideia estranha, né? Pensar em como as geometrias nascem. Mas vocês vão ver que esse é um conceito que ele é abstrato, mas ele é interessante da gente pensar, porque realmente, se a gente for parar para pensar, tudo que a gente hoje sabe de geometria parte do princípio dessas três coisas que eu vou falar. Essas três coisas são o seguinte: para que você consiga criar uma geometria, você precisa de um conjunto de pontos, 2, uma estrutura, e 3, uma perspectiva. Essas três coisas aqui fazem com que você consiga criar alguma geometria, e todas as geometrias que foram criadas partem do princípio dessas três coisas aqui. E eu vou explicar um pouco de cada uma delas. A geometria que a gente mais conhece é a geometria euclidiana. E a gente vai ver que ela é o princípio de tudo. Mas, bora lá. Então, até talvez a maioria das pessoas só conheça a geometria euclidiana. Então, dentro da geometria euclidiana, nós temos o seguinte: nós temos pontos, retas, ângulos, círculos e por aí vai. Mas tudo parte de um primeiro ponto de vista. Tudo parte primeiro da ideia de ponto. Certo? Ou seja, o ponto é alguma coisa que pode ser definida de milhões de formas, e cada geometria vai ter um jeito de definir o que é o seu ponto, mas pode-se dizer que o ponto é o começo de tudo. Ou seja, é o grãozinho de areia com que faz com que toda a praia exista. Digamos assim, cada grãozinho forma o conjunto inteiro. Então, nosso primeiro princípio é um conjunto de pontos. Então, eu vou adotar X, um conjunto de pontos. O que diferencia uma geometria da outra é, de certa maneira, quem são esses pontos aqui, certo? No caso da geometria euclidiana, esse conjunto de pontos eram pontos que eles definiam de um determinado jeito. Você pode pensar que o ponto para a geometria euclidiana seria algo que não pode ser dividido, certo? Ou alguma coisa que tem dimensão zero, tá? Essa é a definição de ponto para Euclides em, sei lá, não sei quantos anos antes de Cristo. Essa definição, então, a partir dessa definição, você constrói o quê? Retas. Retas são conjuntos de pontos, certo? Que satisfazem alguma propriedade. Então, você já, a partir da sua definição do que é um ponto, você cria uma outra entidade que são as retas. Beleza? E aí, então, isso dá pra gente o primeiro pilar da construção, que é o quê? O conjunto de pontos. Então, para você definir uma geometria, você precisa de um conjunto de pontos. Só que o 2 é o seguinte: ela é a estrutura. O que é estrutura? Esse conjunto de pontos que eu acabei de definir, eles têm que satisfazer algum tipo de propriedade. Ou seja, não é qualquer tipo de conjunto de pontos que eu vou querer analisar. Para que eu consiga estudar isso da maneira com que eu gostaria, eu vou requerer que esses conjuntos de pontos satisfaçam determinadas propriedades. E isso é o que a gente chama de estrutura, certo? Dentro da geometria euclidiana, a gente tem a estrutura da geometria euclidiana, ela é um pouco fraca, no sentido de que, por incrível que pareça, quando a geometria euclidiana foi criada, foi pensada, eles não pensavam exatamente que para criar essa geometria eles estavam criando uma estrutura, certo? Só que depois a gente vai ver que isso é formalizado com a ideia de estrutura. Então, qual que é a ideia da estrutura? É você ter propriedades que os conjuntos satisfaçam.
certo? Essa é a nossa definição de estrutura. Isso daqui, de geometria euclidiana, é, sei lá, 300 a.C. Mas o que eu vou falar agora é bem mais posterior. Mas a ideia de estrutura está relacionada a uma ideia do que eu vou chamar de topologia. Tá? Toda geometria tem associada um tipo de topologia. Eu vou falar agora o que é, mas por enquanto entenda que, por estrutura, eu estou pensando em uma série de propriedades que o conjunto de pontos que eu defini, ou todos os tipos de conjuntos de pontos que eu defini, tem que satisfazer. Quer ver um exemplo de estrutura? A propriedade de que por dois pontos sempre passa uma única reta. Ou seja, se eu pegar dois pontos avulsos quaisquer, A e B, vai sempre passar uma reta por eles. Vai ter aqui não passa nada, né? Mas vai ter um conjunto, que são as retas, tal que o ponto A e ponto B, ambos pertencem a esse mesmo conjunto, que é a reta. Tá? E esse conjunto, ele tem, além de ser um conjunto de pontos, de ter uma estrutura, ele tem uma perspectiva. Certo? O que para nós é perspectiva? É o que eu vou querer analisar, o que eu vou querer que esse conjunto de pontos, com essa estrutura que eu acabei de criar, o que eu vou querer explorar de propriedades com relação a ele. Por exemplo, em algumas geometrias, como por exemplo a geometria algébrica, a gente vai querer analisar, por exemplo, se esses pontos aqui são soluções de uma equação, certo? A gente poderia analisar isso. Mas isso é uma perspectiva. Só que para geometria euclidiana, essa perspectiva, por enquanto, não existe. Isso é mais posterior. Então, eles vão analisar todas essas propriedades que vão ser analisadas em torno da geometria euclidiana, vão partir do pressuposto que você não está preocupado muito com se isso daqui satisfaz alguma equação ou não. Ou se isso tem determinada propriedade ou não. Até porque a perspectiva, ela depende do tipo de estrutura e tipo de conjunto que você está, ok? Então, por exemplo, na geometria euclidiana, podemos pensar assim, né, que a gente tem uma reta, um segmento de reta, e a gente tem, vamos supor, um círculo, certo? Esses dois objetos, para a geometria euclidiana, eles são completamente diferentes, certo? Mas em alguns aspectos, para outros tipos de geometria, o círculo e o segmento de reta são a mesma coisa, tá? Então, isso depende da perspectiva com que você olha. E essa perspectiva depende do conjunto e da estrutura. Falei da geometria euclidiana, mas podemos falar de outros tipos de geometria. Depois que a gente entende geometria euclidiana, a geometria mais próxima que a gente tem é a geometria, eu vou colocar assim, analítica, mas eu não vou falar exatamente da analítica, que depois eu estou querendo falar da geometria, de fato, diferencial. Certo? Por que eu estou falando da geometria analítica? Porque o passo lógico e histórico, ele é basicamente esse. Ou seja, eu penso num círculo, certo? O círculo é um conjunto de pontos que tem essa propriedade aqui, certo? Ou seja, se você for pensar, como que eu definiria o círculo hoje? Wendel. O círculo, para mim, um círculo de centro P e raio R é o conjunto dos pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o centro, que eu chamei de P. Essa é a minha definição de círculo. Só que vejam que em momento nenhum aqui nessa geometria aqui, eu falei de distância, certo? Eu não falei de como calcular a distância. Ou eu sei calcular a distância apenas de segmentos de reta, certo? Então, a forma como eu avalio a distância, os parâmetros com os quais eu vou definir os meus objetos, isso tem relação com o tipo de geometria que eu estou analisando. Beleza? Estava um pouco mais em cima, né?
Então, veja bem, o círculo aqui, para a geometria agora analítica, eu vou pensar que os pontos são, como que eu posso dizer? Pares ordenados, x e y, onde x é um número real e y é um número real. Ou seja, ao invés de analisar os segmentos, os objetos geométricos dispersos, eles vivem em um mundo específico. Quem que é o meu mundo específico? Eu vou escrever assim, o R2, é o plano. Ou seja, então se você tem um círculo, esse círculo, ele está aqui, ele tem um ponto P e tem um raio dele. Todos os pontos satisfazem uma determinada identidade que é satisfeita levando em consideração quem são os pontos x e y aqui. Então aqui dentro eu já começo a colocar a ideia de números como pontos. Números entre aspas, porque não são bem números, são pares de números. E eu coloco a ideia de números para poder avaliar essa ideia mesmo de geometria. Certo. Então, até agora a gente já tem. Então, passamos do conhecimento histórico de coisas que não têm coordenadas para coisas que têm coordenada. Agora, a gente pode analisar um pouco mais. Aqui dentro, para vocês terem ideia, como eu sei que os pontos são pares de números, então um ponto P é um par XY, que seria a vertical e horizontal. Como eu sei que um ponto é um par de números, eu consigo definir uma noção de distância e uma noção de comprimento. Que, em outras palavras, isso, quando a gente estuda outras coisas, a gente gosta de dar o nome de métrica. O que é uma métrica? É uma noção de distância. Ou seja, o meu conjunto, a partir de agora, ele é um conjunto de forma que eu sei medir distância entre dois pontos do conjunto. Certo? Isso é uma coisa que antes no Euclides existia, mas era mais arcaico. Agora eu sei exatamente qual é a distância entre dois pontos. Se um ponto, sei lá, você pega um ponto xy e o outro x', y', a distância entre eles vai ser a raiz x menos x' ao quadrado, y menos y' ao quadrado. Certo? Aí já entra um outro tópico aqui. Eu começo a envolver equações. Certo? Então veja como que com uma definição, que foi a definição de pensar que o meu ponto é um par de números reais, eu já consigo criar um monte de outras coisas. Certo? Dá para poder fazer mais coisa? Dá para fazer tipo um mundo de coisa e isso ainda não acabou. E você hoje ainda cria várias outras geometrias, cada uma com uma perspectiva mais doida do que a outra, e cada uma delas vai sendo refinada mais a partir de conceitos mais refinados que, de uma certa maneira, explicam melhor a estrutura daquele objeto que você está tratando. Então, isso aqui fica ainda mais legal. Porque, olha só, veja bem. Agora, se eu tenho equações, eu consigo pensar em funções. Certo? Então, eu consigo pensar, por exemplo, no círculo como sendo o conjunto de pontos que satisfaz, por exemplo, essa propriedade aqui. Círculo centrado na origem. Certo? Eu consigo pensar na reta como sendo o conjunto de pontos que satisfaz essa propriedade aqui. Certo? Então, quando eu tenho funções, a coisa muda de figura. Por quê? A partir de agora, se eu tenho funções, eu posso introduzir mais uma outra ideia, que é a ideia de continuidade. Ou seja, olha, refinei meu conceito de ponto para um conjunto de
um par de 2 pontos, um par de 2 números. Criei uma distância, criei uma maneira de medir comprimento a partir dessa distância, consegui definir muitos dos meus objetos como soluções de equações e soluções e lugares de funções, e agora eu quero pensar na continuidade dessas funções. Ou seja, eu quero pensar se, por exemplo, a gente tem um conceito que a gente sabe de cálculo 1, que uma função contínua é uma função que você... Essa é a pior definição possível, né? Mas você desenha ela sem tirar o lápis do papel, certo? Olha só, essa coisa que eu acabei de definir aqui. Isso daqui, na geometria euclidiana, ela, digamos assim, isso era permitido? Você conseguia explicar geometricamente o que significa esse desenho aqui que eu acabei de fazer? Ou provavelmente não, ou você conseguiria explicar de um jeito muito mais difícil, certo? Agora você consegue explicar usando o conceito de continuidade. Isso daqui vai ser uma curva, certo? Ou seja, uma curva é uma função contínua de um intervalo, geralmente o intervalo 0,1, para R2. Isso aqui é uma curva, certo? Então você pensa que cada pontinho aqui deixa eu pensar aqui. Cada pontinho... Opa! Cada pontinho aqui tem a coordenada x e y. E aqui eu pego t e levo em x de t e y de t. Certo? Isso aqui é uma curva contínua. Então agora eu defini continuidade. Parou por aí? Não. Por que não parou por aí? Veja bem, a definição de continuidade eu acabei de definir do jeito for babies, digamos assim, né? Que é você não conseguir tirar o lápis papel quando você escreve. Mas a definição de continuidade real, ela é bem mais abstrata. Envolve épsilons, deltas e coisas do tipo. Mas a definição de continuidade, ela requer uma coisa que a gente chama de topologia. Define uma coisa chamada topologia. E a topologia é justamente a estrutura que eu tenho. Ou seja, a partir daí eu estou querendo dizer o seguinte. Para eu definir uma geometria, depois que eu descobri o conceito de continuidade, eu preciso pensar que é o seguinte, eu tenho um conjunto X, conjunto, ou conjuntos, né, de determinada natureza. Eu quero definir funções entre dois conjuntos, e eu quero que essas funções sejam contínuas. Certo? A partir da definição de funções contínuas, eu vou refinando o meu conceito até que eu tenha mais e mais propriedades, certo? E cada vez que você cria uma nova geometria, você cria um novo jeito de refinar o conceito do que é uma função contínua entre dois objetos geométricos que você acabou de criar, tá? Mas o que é a continuidade? A continuidade... o que é a topologia? A topologia é aquilo que permite com que a continuidade seja definida. Veja bem, olha para vocês verem. Eu estou aqui com... Vou pegar o exemplo da curva mesmo. Então a curva, agora se definir uma curva gama, que vai do intervalo 0,1 para R2. Então ela pega um t e leva em x de t, y de t. Eu quero que essa curva seja contínua, ou seja, eu quero que ela não tenha buracos nela, algo do tipo assim, certo? Mas repare que aqui é um conjunto de números reais e aqui é um par ordenado de números, né? Então, a definição que a gente tem de função contínua para funções desse tipo, para funções de R em R, ela não abarca esse contexto aqui, certo? Então eu preciso definir um outro jeito de definir o que é continuidade para abarcar essas funções aqui, certo?
Isso daqui é o que faz a topologia ser criada. Então, eu falei de uma maneira mais abstrata, mas o que é uma topologia? Uma topologia é o seguinte: você tem um conjunto e você tem o que a gente chama de tal. O que é o tal? O tal é um conjunto de conjuntos de X. São uma coleção de subconjuntos de X. Mas essa coleção de subconjuntos de X, ela tem que satisfazer algumas propriedades que vão caracterizar quais conjuntos que eu deveria, ou melhor, quais conjuntos são os conjuntos que vão ser úteis para eu trabalhar aqui. E quais conjuntos são úteis para que eu consiga, de fato, definir o que é uma função contínua. Certo? Essa definição aqui ela é um pouco abstrata, não vou entrar exatamente nela, mas a ideia é essa definição existe, certo? Então, eu precisei disso daqui para poder definir o que é uma topologia. Não, do que é uma função contínua. Então, vamos voltar. Agora a gente já sabe que a gente tem a função contínua, a gente já sabe que a gente tem uma topologia, uma perspectiva, um conjunto, perdão, falta uma perspectiva. E aí a perspectiva, ela vai nascer dos mais diversos tipos de ideia que você quer capturar. Então, por exemplo, a gente fala de geometria diferencial. A geometria diferencial é a geometria onde você estuda objetos geométricos que podem estar no R2, no R3 ou até num Rn qualquer, de forma que, além de uma noção de continuidade, eu também tenho uma noção de derivada. Certo? A gente sabe fazer uma derivação, né? Então, a gente sabe uma derivada. Por quê? Se a gente tem uma curva, por exemplo, a gente sabe que se você pegar um ponto aqui, a reta tangente está aqui, e você consegue calcular derivadas de coisas aqui. Agora a pergunta é: como caracterizar objetos geométricos que têm determinadas propriedades que dependem da derivada da função? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quais os objetos... Pensa num objeto geométrico onde a derivada em todo ponto é constante. Que objeto que é isso? Reta. Se você derivar um objeto geométrico em cada ponto aqui, vai dar o quê? Vai dar o valor da inclinação do gráfico. Então, né, tem isso. Quais outras propriedades eu posso explorar a partir do conceito de derivada? Certo? Só que, para eu definir isso, eu precisei da noção de continuidade. Todo mundo lembra que uma função que é derivável, ela automaticamente é contínua. Então, preciso saber qual que é a minha definição de continuidade aqui. Ok? Para eu conseguir fazer isso daqui. Posso fazer coisas mais abstratas que isso. Posso pensar no que a gente chama de variedades, que são o quê? São espaços que são abstratos, mas que eu consigo pegar pedaços dele menores, eu consigo pegar blocos menores deles, de forma que esses blocos menores são parecidos com algum espaço que a gente conhece, algum Rn. Certo? Inclusive é isso que a geometria diferencial trata hoje em dia, de estudar variedades. Certo? Para terminar, um outro exemplo legal de geometria, que é a geometria com que eu trabalho, é a geometria algébrica. Então, a geometria algébrica é o seguinte: eu vou restringir o meu olhar. Eu tô aqui com o meu... Vamos pensar no plano aqui para ficar mais fácil. Então, estou no meu R2 aqui. Dentro do meu R2, ao invés de olhar todas as curvas, todas as coisas que eu posso olhar, eu vou olhar só os conjuntos de pontos que são zero de polinômios. Certo? Os conjuntos de conjuntos são zero de polinômios. Por exemplo,
x ao quadrado mais y ao quadrado mais menos 1 igual a 0. O conjunto de pontos que satisfaz essa equação é o quê? É o círculo, a gente já conhece. Ou então, sei lá, y ao quadrado menos x ao cubo igual a 0. Vai ser um trem assim, certo? Isso daqui é uma geometria. Isso é um tipo de geometria. Eu posso restringir para outros casos, e a ideia é que ela chama algébrica justamente porque esses conjuntos aqui são zeros de polinômios, ele tem propriedades algébricas. A cada conjunto, a gente chama de Z de I em geral. A cada conjunto Z de I, que é um zero de polinômio, a gente associa uma entidade algébrica que é um ideal de um zero de polinômios. Tá? Então aqui passa de uma coisa abstrata não, né? Uma coisa geométrica, que é um zero de polinômios, por exemplo, z de y ao quadrado menos x ao cubo, para uma coisa que é algébrica, que seria, no caso aqui, um ideal y ao quadrado menos x ao cubo em k de xy. Tá? Não precisa entender exatamente o que é isso aqui de fato, mas só precisa entender que eu associo objetos geométricos a objetos algébricos e vice-versa, certo? E veja como a perspectiva ela muda. Tem como provar que dentro do contexto da geometria algébrica, onde eu defini uma determinada topologia, que eu não falei, mas essa topologia ela vai levar em conta que os conjuntos interessantes aqui são os conjuntos dessa forma, Z de I, ou seja, são zeros de polinômios. Só que, depois que eu defino essa topologia, inclusive ela chama topologia de Zariski. Depois que eu defino a topologia de Zariski, eu consigo provar que não tem como eu definir uma noção de distância aqui dentro usando essa topologia. Tá? Ou seja, a métrica, noções de métrica de medir distância entre pontos ou entre dois objetos diferentes, isso aqui dentro não existe. Porque a topologia desse cara aqui é meio zoada e não permite essas coisas. Então, a gente vai estar interessado em outras estruturas, outro tipo de abordagem para estudar a geometria algébrica. Veja que a gente tem objetos que são muito similares. Por exemplo, o círculo. O círculo, eu consegui ver ele de um ponto de vista da geometria euclidiana, da geometria diferencial e agora da geometria algébrica. Mas cada uma tem um ponto de vista diferente. Aqui, por exemplo, a gente define usando zeros de polinômios. Na geometria diferencial, na analítica, a gente define usando distância. Certo? E por aí vai. Então, cada lugar tem uma perspectiva diferente com relação ao que você quer estudar. E esse é o legal. A gente tem geometria algébrica, a gente tem geometria tropical, a gente tem geometria simplética, a gente tem geometria complexa, a gente tem geometria projetiva, a gente tem geometria, deixa eu ver, riemanniana, a gente tem geometria de contato, a gente tem geometria, deixa eu pensar, mais uma outra, de simplética, riemanniana, de contato, hiperbólica. A gente tem geometria não comutativa. A gente tem supergeometria. A gente tem um mundo de geometrias aqui, cada uma com uma perspectiva diferente, cada uma estudando objetos diferentes. E às vezes vão ter objetos que satisfazem uma propriedade de uma, mas não de outra, ou vice-versa. Às vezes objetos que satisfazem propriedades mais de uma propriedade, ou às vezes um objeto vai ser útil só num tipo de geometria, no outro não. Então existe um mundo para estudar, um mundo para explorar de coisas assim. E isso é incrivelmente lindo. Então, assim, eu estudo geometria algébrica com interseção com geometria complexa. Então, eu estudo uma interseção da geometria algébrica complexa. Mas tem geometria para tudo quanto é lado, cada uma mais linda, mais doida que a outra. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. E brigadão. Não se esqueçam de dar um likezinho, dar aquela moralzinha, dar um like, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Se tem algum tipo de geometria que interessa mais a vocês, ou outras que vocês não acham tão interessantes, comenta o que vocês acharam do vídeo, manda para os amigos, colegas, familiares, amigos, inimigos, namorado, namorada,
enfim, cachorro, gato, galinha, qualquer pessoa. É isso, obrigado.